Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo bem? Aqui, Daniel Ribeiro. Irmão, eu gostaria de compartilhar com você um trecho bíblico aqui que eu estava lendo. E eu vou ler aqui para você, 1 Coríntios, o capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. E eu convido você a pensar comigo, tá? A Bíblia é legal pra gente pensar, tá? A Bíblia não foi feita pra gente abrir e ver assim, ó, Deus revelou. A Bíblia foi feita pra gente pensar, pra gente estudar. Eu estava estudando esse texto aqui, estudando mesmo esse texto aqui, e eu convido você a pensar comigo esse texto aqui, pra gente tirar algumas lições desse texto aqui, que é um texto bem pertinente para os nossos dias de hoje. Algo que está acontecendo no nosso meio cristão, pessoas que se dizem cristão, né? Mas eu vou trazer aqui pra gente aqui, se a gente consegue tirar algumas lições desse texto aqui. Vem comigo aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5 diz assim: Eu mesmo, Paulo dizendo aqui, o apóstolo Paulo, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consiste de palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmão, pensa aqui comigo. Paulo está falando que quando ele foi ter com o pessoal lá da igreja de Corinto, ele não foi com sabedoria humana, com discurso persuasivo, com discurso eloquente. Ele não foi cheio de si, ele não foi da sabedoria dele. E presta atenção, Paulo, quando ele ia debater lá no Areópago, quando ele ia debater com os filósofos, com os sábios da época, com as pessoas inteligentes, com os descolados da época, com os cabeções, né, com o cabeção, as pessoas que tinham os cabeções da época. Se a gente fosse trazer para hoje, pegar esses filósofos que estão aí na televisão, Pondé, Cortella, né, o Leandro Carnal, essas pessoas que estão aí hoje em dia na mídia, esses cabeções aí, Paulo debatia com essas pessoas aí e ele ganhava o debate dessas pessoas aí. Mas quando ele ia pregar para as pessoas da igreja de Corinto, ele não ia com discurso eloquente, com palavras persuasivas, ele não ia com sabedoria humana, mas ele ia no poder do Espírito. Irmão, agora eu queria te perguntar um negócio. Quando você. Tá, eu te pergunto um negócio. Quando você procura uma igreja, quando você procura algum lugar para frequentar, uma igreja para frequentar, um grupo de pessoas que você tem ido atrás de pessoas, você tem ido atrás olha, pregador famoso, um pregador que tem renome, olha, essa pessoa ela prega bem, ela tem um discurso eloquente, essa pessoa ela é muito estudada, olha o currículo dele, ele tem um renome internacional, ele tem muito currículo, nossa, eu vou atrás, eu não vou citar nomes, né? Não vou citar nomes porque é antiético isso, mas você tem ido atrás de homens? Você tem ido atrás de pessoas? Você tem ido atrás de quê? Você tem ido atrás de pessoas que quando você vai escutar uma pregação, você vai atrás do currículo dessa pessoa, você vai procurar uma igreja para frequentar, você vai atrás do currículo do pastor, do que se diz pastor dessa igreja, do pastor dessa igreja. Você vai atrás de fama, se essa pessoa é famosa ou não, de um ministério famoso, um ministério internacional famoso. Nem sempre fama, currículo, que se diz sabedoria por aí, tem a ver com Deus. Nem sempre tem a ver com Deus. Olha o que o Paulo está falando. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chegava para pregar na igreja de Corinto, ele não ia com discurso eloquente. Quando ele batia com os filósofos lá, ele estava tentando, ele provava através do discurso dele que Cristo, ele devia padecer, que Cristo era o Messias, que Cristo devia morrer e ressuscitar. E os poderosos, Paulo fala na própria aqui em Coríntios, se eu não me engano aqui próprio, 1 Coríntios no capítulo 1, ele fala: se os poderosos dessa época tivessem conhecido, não teriam crucificado. De quem você tem ido atrás? Das pessoas com discurso eloquente? Porque nem sempre sabedoria, currículo, mestrado, doutorado, PhD, essas coisas tem a ver com Deus.
Agora eu quero dizer para você, e outra, Paulo fala aqui também, minhas palavras, não, eu não fui, minha pregação não consistia de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistia na demonstração do poder do Espírito. E o lado oposto também, hoje em dia, o que que acontece? Muitos pregadores que se dizem de Deus, conhecem, sabem que Deus trabalha, que Deus tem poder, e o que que eles acontecem? E o que que eles fazem? Eles manipulam o poder de Deus. Essas igrejas neopentecostais que a gente vê por aí, eu não vou citar nomes também, mas liga a televisão que você vai ver. Essas igrejas que se dizem fazendo milagres em nome de Deus, esses milagres que você vê que acontecem, essas igrejas que prometem prosperidade, que prometem milagres para você, que você de repente vai atrás também. Só que às vezes não é Deus trabalhando ali, e você tem ido atrás dessas igrejas também. Eu te pergunto, atrás de que você tem ido? Você tem ido atrás de homens com discurso eloquente, com sabedoria, persuasão? Você tem ido atrás de milagres, de prosperidade? Nenhum nem outro é de Deus. Ir atrás de homens, simplesmente de homens, por causa de discurso eloquente, ir atrás de milagre, de poder, sem ir atrás do Deus do poder, mas atrás simplesmente do milagre, não do Deus do milagre. Nenhum nem outro, mas simplesmente nós devemos ir atrás de Deus, de Cristo. Nós devemos ser seguidores de Cristo. Ser cristão, ser evangélico, nem todos que dizem evangélico, não significa a pessoa frequentar uma igreja evangélica que ela é evangélica. Ser evangélico é praticar os princípios do evangelho. Não quer dizer que eu frequento uma igreja evangélica que eu sou evangélico, mas praticar os princípios do evangelho, aí sim eu sou um evangélico. Às vezes você tromba uma pessoa na rua, eu mesmo, se eu encontro uma pessoa na rua, ela se diz evangélica, eu fico com 3, 4 pés atrás. Porque não é frequentar uma igreja evangélica que quer dizer que ela é evangélica. Ser evangélico é praticar os princípios do evangelho. Então eu te pergunto, irmão, você tem ido atrás de homens, de milagres, ou atrás de Cristo, do Deus de milagres? De quem você tem ido atrás? De discursos eloquentes, de persuasão, mas que são discursos vazios, que te satisfazem ali no momento só. Depois quando você vai para casa não te satisfaz mais nada, porque Deus não está ali. São simplesmente discursos de homens que estão cheios de si, de homens que não têm nada de Deus, mas estão simplesmente cheios de si, dos seus estudos, da sua sabedoria, mas que não exercem realmente um ministério pastoral, não estão nem aí para os membros da igreja, não estão nem aí para as pessoas que estão ao seu redor, de repente não fazem uma visita num hospital, uma pessoa que está padecendo uma enfermidade não vai visitar, não tem uma visita, estão se de teoria na cabeça, mas nada de prática. Atrás de quem que você está? Pensa bem, irmão. Muitas vezes uma pessoa, um pastor, um irmão que você despreza, porque muitas vezes você acha que ele não tem um currículo, um gabarito, né? Ele não é gabaritado, não tem discurso eloquente, você menospreza ele, ou você tem ido muito atrás de muito barulho, muito milagre, muito poder, e Deus não está ali também. Pensa nisso, irmão. De quem você tem ido atrás? De discurso eloquente, de muito milagre, ou realmente de Cristo você tem ido atrás? Amém, irmão? Fica na paz e Deus te abençoe.